Olá, pessoal. Eu sou o Nathan Gabriel e hoje irei dar continuidade ao nosso assunto, onde abordamos sobre a estabilidade provisória. Irei deixar o link do vídeo aqui também na descrição. Caso vocês quiserem assistir novamente, podem ficar à vontade. Hoje irei falar um dos requisitos a qual o empregado perde se ele cometer, que seria faltas graves. Então, cometeu falta grave, lá no artigo 482 da CLT, fala que se ele cometer uma dessas faltas, ele poderá ser demitido. Lembrando que, antes de ser aplicada uma justa causa do empregado, tem outras medidas que o empregador pode aplicar ao empregado, que são medidas brandas, até que deflagre na justa causa ao empregado. Seria nos casos, então, de aplicação da advertência. Suponhamos que ele comete uma falta, ele tem uma advertência, tem uma segunda advertência, podendo ser verbal, podendo ser escrita. A partir de então, ele tem a aplicação da justa causa. E uma dessas justas causas, eu irei explicar cada uma de forma detalhada. E se quiserem acompanhar comigo também, irei deixar na descrição desse vídeo, que é o artigo 482 da CLT. Vamos então comigo. O primeiro, no artigo 482, inciso A, fala sobre o ato de improbidade. Esse ato de improbidade está ligado a um empregado que ele age de forma desonesta. Ele usa do aproveito do seu trabalho para ter vantagens pecuniárias. Então, ele faz alguma função em que ele exerça, que ele pega daquela própria função para ter uma vantagem financeira ao seu favor. A segunda opção, que seria o inciso B, seria a incontinência de conduta ou mau procedimento. Dividindo em dois, a incontinência de conduta está ligado a um ato ou uma atitude sexual por parte do empregado em relação aos demais funcionários, enquanto o mau procedimento está ligado a uma insubordinação, a uma falta de comprometimento do empregado com o trabalho. No inciso C, temos a negociação habitual por conta própria ou alheia. O que seria isso? São aqueles empregados que utilizam do seu próprio trabalho para vender balas, doces, roupas. Não que isso seja errado, mas isso de forma habitual faz com que o empregado ele se comprometa ao ponto de o seu serviço ficar prejudicado. Nesses casos, poderá ser demitido por justa causa. O inciso D seria a condenação criminal do empregado. Acontece casos em que há uma condenação criminal do empregado e ele fica com seu tempo comprometido porque ele vai ter que pagar ali uma pena de o tempo em que for preciso, e nesse tempo vai ficar prejudicada as suas funções na empresa. Nesse caso, também há a demissão aí por justa causa. E também a perda da estabilidade. O inciso E fala da desídia do empregado. A desídia do empregado, aqui na CLT diz que são atos contínuos do empregado em desenvolver a sua atividade. O que seria esses atos contínuos? Seria uma má vontade no trabalho, seria enrolar em entregar a tarefa a qual lhe foi competida, seria uma série de fatores onde o serviço dele não sai com aquela mesma qualidade que saía antes. Nestes casos, então, ele, após as advertências, ele poderá ser penalizado também com a justa causa. No inciso F, fala da embriaguez habitual. A CLT, quando ela fala da embriaguez habitual, ela fala no sentido daquele funcionário que, ao pegar o serviço, ele está com sintomas da embriaguez. Suponhamos que
Se é um fato do empregado, ele já tem uma doença, onde ele tem aquele vício, ele tem aquela situação, a empresa poderá indicar aí um médico, um tratamento se for preciso. Mas se ele tiver com sintomas de embriaguez no seu trabalho, aí sim é motivos para demissão por justa causa. Inciso G fala da violação de segredo da empresa. Gente, violação de segredo está muito ligado naqueles casos onde um empregado ele tem um cargo, ele exerce um cargo de confiança e ele tem informações privilegiadas por ter o cargo de confiança e repassa essas pequenas informações privilegiadas a outras pessoas para obter vantagens. Nestes casos, onde ele usou da sua própria função, ele também poderá ser penalizado por justa causa nesses termos. No inciso H, fala do ato de indisciplina ou de insubordinação. O próprio nome já diz, indisciplina ou insubordinação. São aqueles empregados que eles não acatam as ordens do seu superior hierárquico. Ele não faz as suas atividades, ele enrola, chega atrasado, não dá satisfação. Isso são casos em que poderá também ser penalizado com a justa causa. No inciso I, tem o abandono de emprego. Também ele pode ser penalizado. O abandono de emprego, desde que de forma injustificada o funcionário ele deixe de comparecer na empresa por mais de 30 dias. Nestes casos, a empresa ela comunica ao empregado para o seu retorno. Se ele não retornar dentro dos 30 dias e após o envio de 3 telegramas, ele automaticamente é desligado da empresa, sendo aplicado também a demissão por justa causa. No inciso J e K, eles são interligados, porque eles falam sobre ato lesivo à honra física e honra moral. A honra física seria quando aquele funcionário ele desfere ao empregador afetando a honra física ou a honra moral daquele empregador numa discussão com xingamentos, com palavrões, com tratamentos de forma vexatória. Quando o empregado ele está insatisfeito, ele quer xingar, ele quer gritar, quando ele afeta moralmente o empregador ou fisicamente, né, dando empurrões, socos, isso também é motivos para demissão por justa causa. No inciso L, tem as práticas constantes de jogos de azar. Esse jogo de azar está muito ligado, por um exemplo bem prático para que todos entendam, seria truco. Para quem joga truco, é muito barulho, as pessoas ficam muito exaltadas. Não que seja errado, mas se isso incomodar os demais funcionários que estão ao seu redor, isso de forma habitual, ele pode ser divertido e, inclusive, ser penalizado também por essa situação. E no caso do inciso M, que é a perda da habilitação. Então, se a função que o empregado exerça, ele tem uma habilitação para tanto, e se ele perder por culpa exclusiva dele, ele poderá ser penalizado com a justa causa. Um exemplo claro para vocês seria no caso da perda da habilitação de motorista. Ele, ao dirigir no trânsito, é flagrado alcoolizado. E ao ser abordado pelos agentes, ele perde a sua carteira. E ao perder sua carteira, automaticamente no seu emprego também ele é penalizado. E no parágrafo único, na verdade, que é para finalizar, seria ato atentatório à segurança nacional. Esse parágrafo único, ele também foi introduzido na CLT antes da Constituição Federal, foi na época da ditadura militar. Não é um artigo muito usado, eu não vou nem explicá-lo, mas ele está ainda inserido na CLT.
mas são esses os rolos de atos graves que podem ser cometidos pelo empregado e que, se cometido um deles, é claro que não vou aplicar direto a justa causa, mas se a empresa prova, se a empresa dá uma advertência verbal, dá uma advertência por escrito, adverte funcionário e mesmo assim ele não acata todas essas advertências, ele vai ter a justa causa e após a aplicação da justa causa, automaticamente, se ele tinha um benefício aí da estabilidade provisória, ele não terá mais. Então são essas as observações. No próximo vídeo irei falar o segundo caso que o empregado poderá perder a estabilidade provisória, que seria nos casos em que ele mesmo pede demissão aí do emprego, abrindo mão literalmente aí da estabilidade. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais!